Sejam bem-vindos a mais esta viagem pelo universo da cultura material e imaterial do Brasil. Embarcamos hoje para aquele que é o maior estado em extensão territorial do Brasil, o Amazonas. O Amazonas não é grande apenas em território, mas em cultura também. De sua gente hospitaleira e acolhedora, trazemos belíssimas lembranças. Quem nos recebe neste momento é o Centro Educacional São Francisco, na pessoa do professor Washington Felipe. Olá, eu sou o professor de História Washington Felipe. A gente trabalha aqui no SESF, que é o Centro Educacional São Francisco, fica localizado no bairro da Compensa, na capital do Amazonas, Manaus. Agora nós vamos fazer um giro na cidade, falar sobre um pouquinho da cultura amazonense, da história do que é material e do que é imaterial, do patrimônio que é material e imaterial. O Amazonas tem uma história muito cativante. A ocupação do território pelos portugueses se dá basicamente a partir de 1750 com o Tratado de Madrid, assinado com os espanhóis. O Estado experimenta grande expansão econômica no final do século XIX, quando acontece a exploração da borracha. Deste chamado ciclo da borracha, muitas construções imponentes foram feitas, como esta que vamos conhecer agora. Bem, então aqui nós estamos num dos monumentos mais importantes da capital do Amazonas, que é o Teatro Amazonas. Foi construído no período de auge da borracha, que é justamente para mostrar toda a imponência que foi esse teatro, esse período desse boom da borracha. Aqui nós podemos observar que foi mantido toda aquela tradição, toda aquela beleza dos padrões que era nesse período da Belle Époque manauara. Se a gente perceber também, esse teatro, ele vai estar nesse período aqui, ele vai ser construído nesse período que foi um momento muito importante para a economia, que se nós falarmos também daquilo que é cultura imaterial, esse período que foi a Belle Époque, nós notamos que existiam códigos de conduta, que onde as pessoas não poderiam caminhar aqui se não estivessem bem trajadas, Esse período ele é bastante marcante, ele tem essa característica, de toda essa imponência que realmente foi a época gomífera, no Amazonas. Toda esta imponência na arquitetura do Teatro Amazonas também pode ser vista em outras construções, como o Palácio Rio Negro e Palácio da Justiça. Um dos palácios que vai ter bastante influência nesse período de riqueza no Amazonas é o Palácio do Rio Negro. Pertenceu a um alemão que era sindicalista na época e que, logo quando ele percebeu os problemas que teria com a queda da borracha, ele sai daqui do Amazonas e o estado do Amazonas arremata esse prédio para se tornar sede do governo. Aqui nós temos o Palácio da Justiça, que foi construído também no período em que o Teatro Amazonas foi construído. O Amazonas é conhecido por suas matas e rios, e sua história está diretamente ligada a esses elementos. Conheça agora uma construção do início do século XX e que representa o comércio da região. Um dos grandes monumentos que retrata essa imponência aqui do estado do Amazonas é o prédio da Alfândega, que foi construído em 1908, e sua estrutura ela foi toda montada, não veio de fora, veio da Inglaterra e outras partes, de outros países da Europa. Sua estrutura veio toda por peças, quando chegou aqui foi apenas montada. Parte da madeira também foi utilizada, foi trazida pela Manaus Harbor, que foi uma das que cuidaram dessa questão da entrada e saída de mercadorias, imigração e imigração aqui no Amazonas.
falar em rios, façamos um passeio pelo Rio Amazonas. Muitas foram as influências na formação do estado do Amazonas. Um exemplo, já se faziam no século XVII as chamadas missões, que eram de cunho religioso e que marcariam o estado, deixando nele impressões até os dias de hoje, em construções como as que vamos conhecer agora. Falando de patrimônio, nós não podemos esquecer da Igreja da Matriz, que na realidade se trata da Igreja de Nossa Senhora da Conceição. É também um dos patrimônios daqui de Manaus, né, do estado do Amazonas, que também vai ter todo um contexto, né, durante esse período da Belle Époque, né, de construções que são bastante antigas aqui na capital. A primeira igreja foi construída na década de 40, 50, né? Só que quando chega em 1852 a primeira igreja pegou fogo. Daí vai se tornar a Igreja dos Remédios a matriz, né, da capital. Até que em 1877 ela vai ser reconstruída, né? Vai ser reconstruída e hoje é um dos patrimônios que embelezam o centro da cidade de Manaus. Então, a exemplo dessa religião, nós vamos ter aqui a igreja de São Sebastião, né? Foi concluída a partir de 1908, né? Tem a influência, quem cuida dessa ordem são os capuchinos, né? Parte da trajetória da cidade de Manaus também consta a igreja Nossa Senhora de Fátima, que fica localizada no bairro da Praça 14. Essa igreja, esse bairro, surge durante uma revolução em 1892, que no dia 14 de janeiro, alguns manifestantes contra o governo de Teodoro Souto faz com que ele se retire do governo e venha entre o governador Eduardo Ribeiro, né? Hoje a Praça 14 ela tem uma influência bastante da cultura negra, né? Algumas ruas do bairro são conhecidos pela influência negra, né? E também pela quadra da Vitória Régia, que fica ao lado da igreja Nossa Senhora de Fátima, que é conhecida também o bairro como berço do samba de Manaus, né? Então aqui muitos artistas já vieram prestigiar essa escola de samba, que é uma das escolas mais conhecidas e tradicionais de Manaus. A abolição dos escravos aconteceu no Brasil oficialmente em 1888, mas no estado do Amazonas aconteceu 4 anos antes. E uma das instituições participantes de tal ato é esta que vamos conhecer agora. Aliado à história do Amazonas, aqui também nós temos a presença da maçonaria. Essa loja se chama Esperança e Porvir, foi construída no século XIX, né? Foi a primeira loja maçônica do estado do Amazonas, que se iniciou em 1872. A loja vai trazer grandes influências e benefícios para o estado do Amazonas, desde a arrecadação de recursos para os mais necessitados até a libertação dos escravos aqui no Amazonas, né, em 1884. Durante esse período, o Amazonas se tornou o segundo estado a tornar os escravos libertos, né, em 1884. Então a abolição veio antes aqui para o estado do Amazonas. Foi o segundo estado a dar a abolição da escravatura no dia 10 de julho de 1884. Né? Então a maçonaria ela vai ter essa importância também aqui no estado do Amazonas. Né? Ela também vai elevar toda essa história, todo esse contexto durante esse período. Hoje, também nós temos a influência da maçonaria. Hoje já são mais entre grandes lojas e lojas jurisdicionadas ao Grande Oriente, já são quase 50, 60 lojas aqui em Manaus.
A capital do estado do Amazonas, Manaus, é uma palavra de origem indígena e significa Mãe dos Deuses. Conheça um pouco mais dessa história. Manaus surge como a capitania de São José do Rio Negro, né? E vai ser o local onde vai ser habitado por índios. Esses índios são chamados índios da tribo dos Manaus, né? Então aqui, até mais ou menos o fim do século XIX e início do século XX, vai se chamar ainda a cidade de Manaus, né? Se escreve-se bastante forte, no entanto a pronúncia é Manaus, né? A pronúncia é Manaus, mas ficou conhecida assim devido à tribo dos Manaus. A obra que você verá a seguir está mudando a paisagem e parte da cultura de transporte da capital, Manaus. A ponte sobre o Rio Negro também é um dos patrimônios que foi construído ainda há pouco, né? Faz a ligação da cidade de Manaus até o município de Novo Airão, Manacapuru e Irandu. A ponte foi construída de 2009 até 2011, quando vai ser inaugurada no dia do aniversário de Manaus pela presidente Dilma Rousseff, em 24 de outubro do ano passado, de 2011. Conhecer o Amazonas e descobrir suas belezas. Muito obrigado e até a próxima!